Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus e hoje finalizaremos o livro de 1 Samuel, com o capítulo 31. Vamos aos pontos de destaque na leitura de hoje. O primeiro deles é que a derrota dos israelitas frente aos filisteus ela foi esmagadora. E o verso 6 ele vai dizer que naquele dia morreram Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados. E aí, quanto ao relato da morte de Saul, o texto vai dizer no verso 3 que os flecheiros o avistaram e o feriram gravemente. Mas essa expressão, o feriram gravemente, no original hebraico, ela também pode ter uma outra tradução possível, que seria como ele ficou com muito medo. E dado o histórico que já vimos anteriormente, que Saul se aterrara de medo, inclusive após a consulta ali da médium de Endor, ele caiu de medo, apavorado, provavelmente ao ver o seu fim se aproximando, os inimigos o cercando, ele se estarreceu de medo. E ferido ou não pelos flecheiros, o que importa é que ele viu que não haveria mais saída e que a profecia da médium se cumpriria ali naquele momento. Então, ele pediu ao seu escudeiro que o ferisse de morte, para que o matasse ali, porque ele não desejava cair frente aos filisteus, que eles pudessem se orgulhar de tê-lo matado. Mas a verdade é que, nas mãos dos filisteus ou não, com certeza os filisteus se orgulhariam, porque o rei de Israel estaria morto. E aí, ao seu escudeiro não aceitar matá-lo, o próprio Saul se suicidou, se lançando sobre a sua própria espada, e ele morreu. E acarretou também a morte do seu escudeiro, que vendo que seu senhor também era morto, e também se suicidou e morreu. Esse fim foi o triste fim do rei de Israel, o primeiro rei, rei Saul, que começou bem o seu reinado, mas que ao final, longe dos caminhos do Senhor, tomou decisões erradas e pereceu amedrontado na batalha. No segundo ponto, nós vemos que a morte de Saul, ela gerou duas reações distintas. Uma, dentre os filhos de Israel, que é dito que os habitantes ali das cidades vizinhas e até das cidades depois do Rio Jordão, ao receberem a notícia da morte de Saul e seus filhos, abandonaram suas cidades, fugiram aterrorizados, com medo do que lhes sobrevieria. E, ao contrário, os filisteus, ao saberem da morte de Saul e seus filhos, se regozijaram, mandaram mensageiros para todas as suas cidades, os seus povos, para que o seu povo pudesse se alegrar e também se alegrar no templo do seu Deus. Inclusive foi para lá que mandaram, as armas de Saul. E no terceiro e último ponto, nós vemos que os moradores de Jabe e Gileade, ao contrário de alguns conterrâneos seus que fugiram, eles, ao receber a notícia da morte de Saul, eles marcharam em direção à cidade de Bet-Sean, aonde foi pendurado o corpo de Saul e de seus filhos, e retiraram esse corpo de Saul e de seus filhos, mesmo com a ameaça, de guerra por parte dos filisteus, de talvez eles retalharem a situação que eles estavam roubando, vamos dizer assim, o espólio de guerra deles. Mas eles não, eles foram corajosos, fizeram essa atitude e deram-lhe um sepultamento digno ali próximo à cidade deles. E tal atitude a gente vê que foi em gratidão ao que o rei Saul havia feito em favor dos moradores de Jabe-Gileade. Isso está escrito no capítulo 11. Lá vemos que houve uma guerra lá e Saul, como primeira atitude depois de ser proclamado rei, entrou em guerra contra os amonitas para livrar a cidade de Jabe-Gileade. Então, eles fizeram isso em retribuição, não esqueceram, o bem que lhes fora feito e se arriscaram para
então dar esse sepultamento digno ao rei que os havia livrado anteriormente. Então, que possamos também nos apegarmos a Deus, termos gratidão ao bem que nos foi concedido, mas também não retribuir o mal com o mal, porque Deus quer que nós sejamos filhos seus e o sigamos no exemplo que Jesus Cristo nos deu quando esteve aqui na terra.